Bom dia. Bom dia. Boa quarta-feira para todos. Boa quarta. Hoje iniciando livro novo, né? Quer dizer, o livro não é novo. Terminou ontem, Arte do Jorei 3. Vai demorar então um tempo até ele ser novamente estudado, lido. As playlists, as aulas estão no YouTube, mais fácil procurar. Tem no Facebook também, mas é mais difícil, porque não está identificado, né? No YouTube é mais organizado, né? Tu vai lá no canal, tem lá playlists, você vai lá, tem lá Arte do Jorei 1, 2, 3 e agora o Caminho da Felicidade, tá? Ensinamento de Meixo Sama: Só Deus abarca o infinito. Publicado no livro O Caminho da Felicidade, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. A ciência está convicta de que a causa das doenças é resultado da existência de bactérias e micróbios no corpo humano. Então, pela lógica comum, a cura deve se iniciar pela eliminação desses seres microscópicos. Na verdade, porém, uma doença tem como causa algo muito menor que uma bactéria, que nem sequer chega a ser visível através das lentes de um microscópio. E também, o ato de se tentar a eliminação desses seres infinitamente pequenos está equivocado. Tem se mostrado ineficaz e, de certo modo, a adoção desse ponto de vista chega até a ser ingênua, pois o homem tem de ser considerado por um ângulo maior, global e transcendente, ou seja, como a soma de dois corpos, o material e o espiritual. Micróbio e bactéria também têm dois corpos, material e espiritual. O ser humano falou, não, esse é problema disso daí, é bactéria, é vírus, é micróbio, né? E aí elimina essas coisas, mas o ser humano sempre doente, sempre. Não é, eliminou todos, então vamos eliminar todo micróbio, todo vírus, toda bactéria, e o ser humano vai viver 200, 300 anos, uma vida saudável, sem nunca ficar doente. Mentira, né? Porque o que está sendo eliminado é a parte material. A parte espiritual continua viva. A única maneira de eliminar micróbio, vírus, bactéria é eliminando o corpo espiritual desses organismos vivos, né? E para isso existe o Jorei, que vai eliminar não esses seres, mas o alimento deles, que são as nuvens espirituais. As nuvens espirituais, o corpo material das nuvens espirituais, são as toxinas que tem no nosso corpo. Então, eliminando a causa, a origem, que é a nuvem espiritual, a toxina também vai ser eliminada e os micróbios vão morrer. Bactéria, o que tiver, morre de fome. Coitadinho. O que deve ter de vírus e bactéria gorda, né? De tanto comer toxina, nossa. Porque tem muito. Muito, né? Esse foi o motivo que me levou a escrever o livro Revolução da Medicina, em cujas páginas há um capítulo específico sobre o assunto, sob o título A Ciência Não Cura as Doenças.
e sobre o qual tecerei alguns comentários. De acordo com esse ensinamento, a civilização atual vem se desenvolvendo ao ritmo de novos inventos tecnológicos e as ciências médicas ganharam força com a descoberta e o aprimoramento do microscópio, capaz de detectar formas de vida até então nunca vistas a olho nu, o que representou um grande avanço da ciência. Mas a medicina trata apenas do corpo material das pessoas. No entanto, o ser humano não é uma simples máquina ou um sistema elétrico ou um dentre tantos outros inventos. A vida humana é nobre, sutil e sua essência não apresenta a menor possibilidade de ser captada por uma lente de microscópio. Explicando melhor, o sônen do ser humano, por exemplo, é formado por uma partícula tão minúscula que nem se torna possível expressá-la em massa atômica, porque ela chega ainda a ser infinitamente menor que uma bactéria. No entanto, com o auxílio de microscópios, a ciência é capaz de detectar um corpo centenas ou milhares de vezes ampliado. Mas mesmo assim, tal corpo ainda será grande, se for comparado ao infinito. Se invertermos o raciocínio, dirigindo nossa observação para o macrocosmo, constataremos que o universo não apresenta uma linha limite. Não há essa demarcação, porque estamos diante do infinito. O macrocosmo é o infinito e o microcosmo também é. E nesse ponto infinitamente pequeno é que reside a causa das doenças. Logo, afirmar-se que ao se exterminar do corpo humano vírus, micróbios e bactérias, mesmo que tenham sido detectados por aparelhos ultrassensíveis, estaremos com isso eliminando também as mesmas doenças causadas por eles. É uma afirmação que não tem lógica. Esses elementos encontrados ainda são muito densos. Falta-lhes sutileza, rarefação, porque só um poder infinitamente benéfico pode atingir um mal infinito, ou seja, só um poder infinitamente positivo terá as condições essenciais para atingir outro infinitamente negativo. Mesmo assim, é louvável o empenho da ciência médica. Ao despender tantos esforços e tempo na busca de resultados positivos em favor da vida. Mas, se estabelecermos relação com os motivos que acabo de explicar, tais esforços perdem o sentido, já que não são capazes de curar, de fato, as doenças. Outras novas continuarão a surgir, algumas delas até contagiosas, o que demanda cuidados especiais para evitar que se alastrem, inclusive levando à necessidade de alojamentos isolados e de pesquisas para o desenvolvimento de muitas vacinas. De qualquer forma, esse grande esforço do homem, aos olhos de Deus, não passa de uma busca que ensaia seus primeiros passos. Para se debelar uma doença, o potencial do instrumento a ser utilizado também tem de ser infinito. Se não for assim, jamais ocorrerá a cura definitiva. Ao lado desse fato, posso afirmar que o poder da luz irradiada pela palma da mão durante o Diorei é infinito. A proposta teórica do Diorei é queimar um mal infinito por meio de um poder também infinito. Esse é o pressuposto do Diorei. Caço, essência do fogo, é uma partícula que, na verdade, revela um poder infinitamente grandioso. Há alguns dias, eu falei com uma pessoa que precisou fazer uma radiografia dos pulmões e que, nessa ocasião,
portava o Oricari, confeccionado em papel e tecido. Curiosamente, o raio-x captou a imagem radiológica, o que obrigou a pessoa a fazer novo raio-x após ter retirado o seu Oricari. Ou seja, foi lá tirar a radiografia com o Oricari, não apareceu nada. Porque a luz do Oricari é mais forte do que a luz do Jashin, né? Anteriormente, já havia tido a oportunidade de constatar duas ocorrências idênticas a essa que acabo de mencionar, as quais fiz publicar em nosso jornal. Quer dizer que, por 3 vezes consecutivas, o mesmo fenômeno ocorreu, permitindo-me dizer que foi comprovado que a luz do Jorei é mais poderosa que a emitida pelo raio-x. Aqui cabe uma reflexão. O raio-x penetra o corpo porque suas ondas são fortes, mas, por ser um poder científico, é finito. Esbarra nos limites determinados pelos avanços da ciência e, portanto, há elementos que ele não consegue ultrapassar. Só a parte física do Oricari, papel e pano, não constituiria um obstáculo, mas a luz que ele emite, esta sim, impede a ação de um raio-x. O Oricari possui uma força tão poderosa que nenhuma impureza ou quaisquer elementos negativos conseguem neutralizá-la. Estabelecendo parâmetros de comparação, o raio-x não ultrapassa os ossos, mas o Jorei consegue atravessá-los, o que me deixa à vontade para afirmar que esse efeito, essa força de luz, pode ser explicada cientificamente. Então, se a luz que sai da palma da mão é mais potente que a emitida por um raio-x, é óbvio que ela vem de Deus. Dizer que a luz divina ultrapassa o corpo humano, que as toxinas dissolvidas por ela perpassam ossos, músculos, intestinos e são expelidas em forma de coriza, lágrimas, tosses, secreções pulmonares, pruridos de pele e tantas outras formas, ainda é insuficiente, porque não traduz sua grandeza. Pretendo fazer um aprofundamento dessas ideias, com o objetivo de atingir não só a classe intelectual, que pouco a pouco já vem demonstrando interesse por essa área de conhecimento, mas também as lideranças religiosas. É importante que o assunto luz do Jorei comece a circular entre os cientistas da área médica e de outros meios intelectuais, para que assim se concretize um trabalho conjunto, cujo objetivo seja a salvação de toda a humanidade. Esse é o desejo de Meixo Sama. Tem 2 tipos de pessoa, talvez mais, mas basicamente 2, que optam por estudar medicina. Um tipo de pessoa é a pessoa que realmente se importa com o ser humano e que quer ajudar, não é? Aí fala, puxa, eu vou estudar medicina para poder ajudar as pessoas. Muito louvável. Eu acredito, essa é minha crença, que hoje em dia essas pessoas estão escassas. A maioria pensa no salário que vai receber, no dinheiro que vai ganhar. Porque é uma profissão que você não vê uma pessoa, um médico, um doutor, com dificuldade financeira. Nunca vi. Não conheço nenhum. Nunca conheci. Geralmente é estabilidade financeira muito grande. Muito grande. E isso é um atrativo para as pessoas que são
materialistas. Pensam somente na matéria. E aí a pessoa passa mal, né? Dor de cabeça, febre, enjoo, dor. Vai buscar um profissional da área da saúde, atendimento, né? Com esperança de que aquele ser humano saiba o que está acontecendo no corpo da pessoa e que, através de algum tratamento que ele indique, a pessoa fique normal, não é? Daí já começa o erro. O primeiro erro é: todo esse mal-estar, dor, desconforto, na verdade, Meixo Sama ensinou que é a eliminação das toxinas que tem no corpo físico, que causam dor, desconforto, ânsia de vômito, diarreia, etc. Esse primeiro coisa. Mas a esmagadora maioria da humanidade desconhece o que Meixo Sama ensinou, que é uma coisa que só ele ensinou isso. Ninguém falava disso. Hoje em dia já tem pessoas falando sobre esse assunto, outras pessoas. Mas na época que ele começou a falar sobre isso, ninguém falava sobre isso. Ninguém. Por isso é uma coisa uma novidade muito grande, não é? Uma coisa muito nova. Essa pessoa que é médico, não é? Se formou médico, estudou com uma lógica, uma teoria, com coisa que tem que ser comprovado cientificamente, através de testes de laboratório e tal, não é? E aí foram sendo inventados os remédios. A maioria dos tratamentos indicados pelos médicos são à base de remédios, comprimidos, né? Alopatia. A esmagadora maioria. Você vai com dor de cabeça, ele te receita um remédio para dor de cabeça. Você vai com dor de estômago, ele te receita um remédio para dor de estômago. Não é? E, muitas vezes, esse tratamento não é eficaz. A pessoa retorna, não é? No médico. Olha, não está... então vamos fazer exames. Aí põe lá uma câmera dentro do corpo da pessoa e identifica que tem, sei lá, um tumor. Você tem um tumor aí. Por isso que está doendo. Nós vamos ter que arrancar isso daí, tirar. Aí faz isso, tira, não é? E depois a pessoa retorna de novo. Olha, agora a dor mudou de lugar. Era aqui, agora é aqui. Aí põe lá de novo. Fala, tem outro. E vai tirando. Então, trata de uma maneira material. O espírito da pessoa não é levado em conta, em consideração, como se a pessoa não tem espírito. Não é? Então, esse segundo erro. Outro erro, que é o pior de todos, é que esses remédios que a pessoa toma suja o sangue, são drogas. São drogas, né? Se, por exemplo, você pegar um remédio para o estômago, que o médico receita que você tome um comprimido uma vez por dia na hora do almoço, não é? Uma vez por, até que melhore. Se você comprar uma caixa desse comprimido e tomar tudo de uma vez, o risco de você morrer é enorme. Muitas pessoas se suicidam dessa forma. Pega todos os remédios que tem em casa, mistura tudo e morre. Não tem como. O corpo não aguenta. É droga.
droga, né? Esse é o maior erro. Porque essa droga, colocada no organismo, o organismo não entende aquilo como uma coisa que ele pode eliminar. E essa droga vai ficando depositada no corpo. Uma parte elimina, mas uma parte vai ficando depositada. E vai aparecendo um monte de caroço pelo corpo da pessoa inteira. Principalmente dentro. Não é exterior, é por dentro. Hoje em dia, se alguém conhece médico que faz autópsia, que abre a pessoa, né, para ver o que tem, diz que é cheio de tumor. Cheio. Todo ser humano. Cheio. São justamente essas drogas. E o maior problema dessas drogas é que quando o corpo da pessoa está eliminando as impurezas que causam dor, febre, diarreia, esse processo de limpeza é interrompido. E a pessoa não elimina nada. Além disso, colocando mais droga dentro. Futuramente, o corpo vai querer novamente colocar tudo isso para fora. E novamente a pessoa vai buscar atendimento médico e vai querer impedir esse processo purificador chamado doença. Que é uma coisa boa, afinal. Porque as toxinas do corpo vão ser eliminadas, a pessoa vai ficar realmente saudável, com o corpo livre de toxinas, e o melhor de tudo, essas toxinas no nosso espírito se materializam em forma de nuvens. São nuvens. Essas nuvens tornam o nosso espírito pesado e ele cai nas camadas do mundo espiritual, aquelas 180 camadas, para locais onde tem muito sofrimento. E a pessoa passa a ter uma vida muito sofrida. Aí quando vai buscar a causa, por que a pessoa sofre tanto? O destino é isso. Não, é remédio. Remédio. Simplesmente remédio. Então, caminho da felicidade, primeiro passo é se livrar dos remédios. Combater a causa das doenças na sua origem, que são essas nuvens espirituais. E para isso, além de Meixo Sama ensinar tudo isso, ele deu a solução. Ministra a luz divina no espírito da pessoa que está dentro do nosso corpo físico. Você ministra Jorei. E essas nuvens vão ser eliminadas. E aí, eliminando essas nuvens, o espírito se eleva para um lugar melhor. E o corpo físico, cheio de toxina, para acompanhar essa evolução espiritual, vai sofrer um processo de purificação. Por isso, o Jorei causa doença. Entende? Aí a pessoa quer receber Jorei para ficar curado. Mas a cura vai ser ficar doente. E você ficar doente e deixar a doença. Deixa. Sinal que o meu espírito se livrou de nuvens. Sinal que eu vou se tornar uma pessoa mais feliz. De verdade. E sinal que meu corpo físico vai ficar mais saudável. Mais forte. Porque tem menos toxina. Vai se livrar através de diarreia, vômito, febre, mal-estar, dor. Né? Esse é a essência do ensinamento de Meixo Sama. A essência do ensinamento de Meixo Sama não é ame ao próximo como, não sei, isso não é. Não sei o que, não sei o que.
Esses ensinamentos, todos os outros mestres que passaram já trouxeram. Mas uma pessoa que tem o espírito cheio de nuvens não consegue praticar os ensinamentos trazidos pelos mestres anteriores. Porque o local que ela está, espiritual, é um local horroroso. É um local cheio de conflito, onde a pessoa tem um sono escuro como o seu espírito. Sentimento, pensamento e vontade da pessoa são ruins. E em cada camada do mundo espiritual impera um sono. Todos que estão naquela camada espiritual, o sono é quase igual. Nível muito baixo, todo mundo cheio de ódio, desejo de vingança, de raiva, de tudo que é negativo. Isso a própria doutrina espírita mostra, né? Só ver como que é. Onde pessoa que, aqui no mundo material, tem cheio desse ódio, vingança, mágoa, raiva, vai quando morre, vai para o lugar ruim. Não vai para o lugar, agora morreu, vai se tornar um anjo, né? Viveu aqui como um demônio, aí acha que vai lá que vai ser um santo. Não vai. Impossível, não é? Então, essa elevação espiritual faz com que, quando a gente purifica, limpa, deixa a purificação seguir, que nossa mentalidade, nosso sentimento, nossa vontade de praticar o bem aumenta. Porque você foi para um lugar onde todos têm essa vontade. Ou é maior do que no nível inferior, imediatamente inferior. São 180. Você mudar daqui para cá, já é uma grande evolução. Seu sentimento vai melhorar. E as pessoas que são felizes na vida, são essas pessoas. São as pessoas de sentimento puro. A gente observa mais os outros do que a nós mesmos. Isso é um fato. Querendo ou não querendo. Porque isso também é parte do nosso sonho. Sinal que nosso nível ainda também não está bom. Não está elevadíssimo, né? Não está. Mas a gente precisa treinar isso, né? Mas olhando outras pessoas, a gente vê que as pessoas que têm essa pureza, que a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão puro, tem um coração tão bom, não é? A pessoa tem um coração bom. O que falta muitas vezes é sabedoria. Sabedoria não tem nada. Zero. Então a pessoa continua sofrendo por ignorância. Então o Meixo Sama veio para resolver todos os problemas, dando sabedoria através dos ensinamentos, dando ferramentas para a nossa elevação espiritual, como a própria leitura dos ensinamentos, como o jorei, como as orações, como o culto ao belo, né? Deu a agricultura, né? Nosso way of life, nossa maneira de viver. Ele deu tudo. Tudo. Quem conseguir entender, aceitar, praticar, vai ter muito resultado. Quem não conseguir entender, não aceitar, tiver dúvidas, faz um teste. Faz teste. Quando estiver doente, ao invés de procurar um médico, procura receber jorei e ver o que acontece. Precisa de coragem. Coragem precisa. E precisa de desapego. Principalmente desapegar da própria vida. Porque a pessoa que é apegada na própria vida, ela vai ter medo de morrer por causa da doença. Então procura lembrar que
todos vão morrer mesmo. Não tem como se livrar. Vai morrer. Tenho medo não. Vai morrer. Se a gente confiar em Deus, colocar a nossa vida na mão dele, ele fica em situação difícil e não deixa a gente morrer. Esse eu posso garantir. Até aí, como o Meixo Sama garantia. Mas tem que ser um sentimento. Primeira vez, para quem nunca recebeu jurei, para quem nunca recebeu graça, pode fazer. Para quem já recebeu graça, para quem já constatou o poder do jurei, não pode mais duvidar. Não pode. Se duvidar, tudo dá errado. Porque Deus já mostrou. Já mostrou uma vez, não é toda hora mostrando. Não é. Muito obrigado. Boa quarta-feira para todos. Até amanhã, se Deus quiser.